Bom dia! Hoje, dia 26 de junho de 2025. Continuamos aqui na história de José. Gênesis, capítulo 39. Lembram? José agora foi vendido e quando chegou no Egito foi vendido para Potifar. E foi levado para a casa de Potifar. Vamos ler o que o texto bíblico nos diz no capítulo 39, versículos 1 até o 23. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: "Este escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu esta história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia dos carcereiros. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Até aqui a leitura do capítulo 39 de Gênesis. Vejam, José, vendido como escravo, abençoado por Deus, rapidamente é posto num cargo de confiança pelo seu dono Potifar. José faz, devido às bênçãos que Deus entrega a ele, com que a casa de Potifar seja abençoada também e tudo vá bem. Mas novamente, Satanás procura tirar José do caminho, do trilho que Deus havia feito para ele. E para fazer isto, Satanás usa a mulher de Potifar. Ela começa a perseguir o rapaz, tentando de todas as formas o seduzir e o levar para a cama. Ela o desejava como homem. Mas José sabia que isto não era certo, que isto não agradaria a Deus, o seu Senhor, e evitava de todas as formas correr qualquer risco com ela. Mas ela, ardilosa, acompanhada pelas fantasias que Satanás botava em sua cabeça, conseguiu em determinado momento ficar a sós com José, onde tentou agarrá-lo e forçá-lo a ir para a cama com ela. José se desvencilha e foge, mas na saída esquece a sua capa. Ele fica preocupado quando lembra que a capa ficou lá, pois sabia que provavelmente isso complicaria a sua vida.
E a mulher, rejeitada por José, incitada por Satanás, acusa José de ter invadido seu quarto e ter tentado abusar dela. Conta a mesma história para os empregados e para seu esposo. E Potifar o bota na cadeia. E aí Deus age novamente. E José se torna o chefe dentro da cadeia, onde, diz o texto bíblico, que o encarregado da cadeia não se preocupava com nada daquilo que José cuidava, pois ele o fazia tudo com muita perfeição. Sim, José continuava abençoado por Deus, apesar de estar na cadeia. Era a preparação que Deus estava fazendo com este seu servo, para na hora certa liberar todas as bênçãos sobre a vida dele e o tornar conhecido por todas as gerações posteriores a ele. Vamos continuar acompanhando esta história e ver o que foi que Deus fez com José até o fim da sua vida. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós nesta quinta-feira e que possamos novamente nos encontrar sexta, 7 horas da manhã, para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.